Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia, professora do FTM de Geografia, e nós vamos continuar com as nossas videoaulas. Essa videoaula é a 3 da unidade 2, o sujeito e seu lugar no mundo. Na aula passada, eu parei sobre o assunto de migração, e é o que a gente vai continuar hoje. A migração é a explicação pelo qual nós temos uma diversidade de culturas no nosso país, né? O Novo Mundo, chamado no livro de Laurentino Gomes, né? Escravidão, que ele lançou o ano passado, muito bom, sugiro que vocês leiam. Ele fala, ele diz, eu sugiro que vocês leiam, né? Eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha, porque o Brasil ele era chamado de Novo Mundo. Era um local de grandes oportunidades e muitas pessoas vieram para cá fugindo de guerras. É o caso dos italianos, né? Logo após a abolição da escravatura, em 1888, faltou trabalhadores. Muitos fazendeiros se recusaram a pagar escravos que lhes serviram a vida toda de graça. E com isso, o Brasil ele abriu as portas, né, para que pessoas viessem para cá tentar a vida, trabalhar. E com isso gerou o movimento de migração. Migração, a palavra migração significa deslocamento de pessoas, o ir e vir. E aí nós temos dois tipos: emigração e migração. Imigração, com i, né? Então vamos lá, vamos entender. Suponhamos que eu moro em um determinado lugar, por exemplo, Brasilândia, e a Brasilândia está tendo muita violência, muito assalto, mão armada, muita perseguição, e eu decido mudar. Vou para a cidade vizinha que se chama Paraisópolis, por exemplo. Eu estarei, então, emigrando. Eu vou sair do meu local de origem e vou buscar a vida em outro local, tá? Então, seria isso a definição de emigração, de emigrantes. Eu estou saindo da minha terra natal e buscando uma oportunidade em outro lugar. Imigração é o movimento de quem está vindo. Então, são pessoas que estão vindo de um outro lugar para se instalar ali. É o caso do brasileiro que recebeu o italiano, os imigrantes italianos, pessoas que vieram para cá para se instalar e buscar uma nova opção de vida, melhorias de vida, trabalho, terra, enfim, tá? E aí, com isso, nós temos dois tipos de migração, tá? A migração externa, então, por exemplo, pessoas que estão vindo de fora de outros países para vir para cá, é uma migração externa, né? Eles são imigrantes que estão vindo para cá tentar a vida, como é o caso do italiano, dos portugueses, japoneses, chineses, sírios, agora recentemente, e migração interna, que é quando o nordestino sai do Nordeste, rumo a São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, que têm indústrias para tentar emprego, para tentar morar lá e ter uma renda, uma existência, né? Então, são essas diferenciações que a gente precisa exemplificar para os alunos, porque eles podem ficar em dúvida. Então, as pessoas estão saindo, imigração, as pessoas estão. Logo, eu posso ser os dois. Eu sou emigrante quando saio de Linhares, e imigrante quando eu chego para morar em Aracruz, por exemplo. Sendo que essa migração que eu fiz é interna, no mesmo país, certo? Isso, pessoal, tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos para o lado bom. As pessoas aprendem novos costumes, novas culturas, linguagem, né? O lado ruim é o inchaço da população que está recebendo esses imigrantes, que pode não ter estrutura.
escola, moradia, saúde, da nossa cidade. Linhares, hoje, esse material eu fiz há pouco tempo, acredito eu que tenha um ano. Eu peguei esses dados aqui, o prefeito ainda é no Luiz Anon. A população estimada de 2018, que foi quando eu peguei esses dados, 170 mil habitantes, né? O censo era de 141 mil. Dentro de 8 anos, a cidade cresceu em... Isso é muito. Nesses 8 anos, escola de 6º ao 9º, nova, não tive nenhuma. De 1º a 5º, também não. Mas pouca criação. 1.000 habitantes que vieram para cá, alguns... O Rio Doce tem uma média aí de 8 dias, tá? 240, uma média de 240, 200 nascimentos por mês. Então, parte desses habitantes, mas a grande maioria não é. E com isso, a cidade que tem uma boa estrutura em tamanho, ela acaba não tendo subsídios, digamos assim, são para todos, uma saúde de qualidade a todos. Os públicos acabam ficando comprometidos. É o caso, por exemplo, do aluguel, que não é um serviço público. A casa em Linhares é caro. Corresponde a um imóvel criado em bairro de Vitória. Um lote de determinados bairros aqui de Linhares é o preço de uma mansão em outros lugares. Isso é consequência de quê? Do rechaço da população há pouco tempo devido a esses imigrantes. Né? A densidade demográfica em 2010 era de 40 habitantes por quilômetro quadrado. Então, com isso, a gente tem alguns serviços públicos comprometidos. Eu já disse, por exemplo, meu filho, não sei. Assim como muitos CIs têm filas de espera grandes. E isso é uma das consequências. O desemprego, por exemplo. Tem número de pessoas desempregadas. Mas poderia não ter tanto. Porque muitas pessoas que vêm de fora, elas vêm para trabalhar. E querendo ou não, ocupam um lugar de alguém que é daqui. Então, vários fatores que acabam influenciando na distribuição de renda, do aluguel, na qualidade do serviço público ofertado à população, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Isso é bom para a economia? Relativamente sim e não, né? Esse artigo eu peguei nessa época de Leonardelli, tá? Ele vem dizer o seguinte: recebemos a informação de que projetos em Linhares, por exemplo, estão recheados de trabalhadores da Bahia. Querendo impedir esse tipo de migração, afirma o coordenador do Cine, Saul Siqueira Dias. O secretário de Planejamento de Linhares explica que a prefeitura quer evitar que vagas abertas sejam ocupadas por pessoas de outras regiões. Qualquer investimento gera expectativa. Muitos dos que buscam essa oportunidade não têm qualificação. Gera, assim, um problema ainda maior. Há aqueles que passam a morar em áreas irregulares. Queremos evitar isso, ou seja, o que se quer evitar é que pessoas de outros lugares, que às vezes não têm condição de comprar um imóvel regularizado, venham para cá, se instalem em lugares irregulares, que vai causar impactos ao meio ambiente, impactos sociais, e além disso, pode tirar o emprego de uma pessoa que nasceu aqui, que é da terra, e que às vezes também está passando por necessidades.
Então, olha os dois lados, né, da moeda. Por um outro lado, essa pessoa que está vindo, por exemplo, da Bahia, nada contra os baianos, por favor, não me entendam mal, meu pai era de lá. Essa pessoa ela também vai movimentar a economia. Ela vai comprar aqui no supermercado daqui, na padaria daqui, na farmácia daqui, vai alugar um imóvel aqui, se ela não conseguir ir para determinado lugar. Então, observe que existe um lado bom e um lado ruim, né? Isso aí tem que ser levado em consideração. Enfim, as etnias no Brasil se misturam graças a esse movimento de imigração, como eu já falei, né? Essa migração que aconteceu hoje, que hoje não é tão bem vista, ela foi incentivada no passado, olha, no governo de Joaquim Calmon, que foi de 1951 a 1955, minha mãe estava nascendo. Numerosas famílias italianas vieram instalar-se nos povoados do município. Os baianos, os mineiros, que sempre foram constantes aqui, continuaram a vir em migração contínuas, bem como indivíduos de quase todos os estados brasileiros. Houve época que incentivou-se a migração para cá, para que essas pessoas viessem e elas ganhavam até terras para poder plantar cacau, cultivar cacau, fazer a cidade crescer e movimentar a economia, né? Então, ora a migração ela é vista com bons olhos, ora ela é vista com olhos não tão bons assim, né? Porque o lugar já está inchado. Os imigrantes que vieram para o Brasil, isso aqui eu peguei do IBGE também, tá? Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, até 1970. Então, nós temos aí quase 170 anos, né, de migração. Nesse movimento, 31% são portugueses, 30% são italianos, né? 17% são outros, 13% são espanhóis, 4,2% são japoneses, 4% são alemães, né? Existem esses outros aí são outras etnias, mas o que predomina no Brasil é isso, né? Então, são descendentes europeus, africanos, que foi forçar, né? E também de outras regiões, japoneses, espanhóis. Imigração no Espírito Santo. A colonização do Espírito Santo aconteceu de forma peculiar, que ela iniciou de fato apenas no século XIX, ou seja, bem mais tarde que nos outros estados, em grande parte desmotivada até então por ações do próprio império, como no caso da utilização do Estado como barreira natural durante o período da mineração. Então vamos entender. Durante o período da mineração, escoava-se ouro para e os navios passavam por aqui. Os índios, os botocudos, eles não eram a favor de pessoas estranhas nas proximidades da terra deles. Aquele livro de Laurentino Gomes, salvo engano, é o de 1929, ele fala sobre isso. É o segundo da trilogia, que Dom João VI e depois Dom Pedro mandou executar, exterminar os índios botocudos, tá? Por conta que eles atrapalhavam o escoamento do... Aí era o quê? Vamos povoar o local para impedir que esses índios cheguem às proximidades, para esses índios. Então, essas províncias foram dadas, né, para algumas pessoas de Portugal vieram para cá se instalar, e ela foi, na verdade, responsável pelo povoamento do estado do Espírito Santo. Por volta de meados do século XIX, tinha ainda 100% de terras devolutas. O que são terras devolutas? Busquem aí nos achados de vocês, né? Pesquisem sobre as terras devolutas. Mas, de uma maneira geral, não existia agrimensor, né? Equipamentos hoje tecnológicos que ajudavam a medir as terras de forma correta. Então, dizia-se que media na corda, né?
Em Minas, em Aimorés, no museu de lá, eles têm uma corrente que eles utilizavam para esticar e medir as terras. Eu acho interessante isso. Então, por exemplo, suponhamos que a fazenda era morro, né? Eles não pegavam a corda e contornavam o morro. Eles mediam reto. Logo, a medida ela vai ser menor do que o real. Depois, com novas edições, acabou percebendo-se que sobraram terras que não era da fazenda A nem da fazenda B, então deveria ser devolvidas a devolutas. Só que a coroa não conseguia, né, tomar posse de todo esse território. Então, essas terras devolutas, elas foram ofertadas como uma forma também de atrair pessoas para cá, para povoar o estado do Espírito Santo, tá? E com isso favoreceu a vinda desses europeus, né? Em suma, em resumo, em síntese, os italianos, os alemães, portugueses. Foi significante a contribuição dos imigrantes italianos no desenvolvimento econômico e sociocultural do Espírito Santo. A gente não pode fingir que isso não existiu, muito pelo contrário. Se eles não tivessem vindo, nós não teríamos o estado que temos hoje, né? Eles contribuíram sim com o trabalho, com a cultura, com os costumes, com os palavreados, tudo isso. Eles valorizaram, auxiliaram na valorização do trabalho, do senso comunitário, elevando o capital social do Estado. Caso contrário, nós teríamos um Estado parecido com a Amazônia, onde há mais matas do que zona urbana, né? Então, assim, a migração naquela época, ela foi incentivada. Tanto a população local quanto uma nota. Aquele livro, Fatos e Vultos, aqui, Fatos Históricos de Linhares, ele fala sobre isso. Deixa eu lembrar aqui, pesquisar aqui, que eu me esqueci. Vultos, fatos. É isso, deixa eu ver. Eu acabei me esquecendo agora. Deixa eu pedir aqui ajuda ao Google. Enquanto o Google procura, deixa eu prosseguir aqui para não deixar vocês esperando. Mas tem nesse livro que existiam muitas terras devolutas aqui em Ares também. E essas terras foram ofertadas aos baianos, a outras pessoas, para virem para cá, para povoar em Ares também, tá? Já aconteceu de turmas da pedagogia, alunas falarem, professora, meus pais, meus avós vieram para cá, para Linhares, por conta disso, né? Tanto a população local quanto os imigrantes têm cultura, e foi isso que eu disse, o lado bom da migração é a mistura das culturas, ter contato com outra cultura, né? Em Linhares, entre 2000 e 2010, o número de imigrantes de outros estados foi maior que o número de imigrantes de outros municípios do estado. Considerando números absolutos, nesse período de 10 anos, mais de 8.000 pessoas de outros estados foram para Linhares. Olha que interessante. Em relação a pessoas de outros municípios do estado, foram pouco mais de 2.000. Então, Linhares teve 4 vezes mais imigrantes de outros estados do que outros municípios. A cidade recebeu imigrantes de variadas unidades da federação, mas principalmente das vizinhas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, Bahia. Deixa eu ver aqui se o Google já achou para mim, ó. Vultos e Fatos e Lendas Linharense. Esse é o livro, tá? Vultos, Fatos e Lendas Linharense. Esse livro, ele contém uma parte dele que fala sobre a oferta de terras devolutas para as pessoas virem para cá em 1930, 1920, ocupar Linhares, vir morar em Linhares, tá?
19 minutos de aula, vamos seguindo. Espero que vocês não durmam aí, hein? Olha pra cá, não vão dormir, não me abandone, por favor, tá bom? Na cultura italiana, né? Olha que lindo este lugar. As casas, eu remeto a dia, tá vendo? As casas, elas estão no Brasil, lá na Alemanha, né? É estilo de alemães isso daqui, né? Isso daqui eles poderiam ter feito uma casa comum. Eles fizeram desse modo porque se remete à cultura, aos seus descendentes, Alemanha, né? A cultura italiana aqui, ó, na festa do vinho, na festa da polenta, também é um reflexo disso, né? Aqui nós temos uma imagem que é Domingos Martins, muito provavelmente, tá? Que é a festa da cerveja que acontece. E aqui eu tenho quase certeza que é a festa dos italianos, por isso que eu coloquei o nome italianos, tá? Então, e esse povo, ele traz consigo as suas comidas, os seus costumes, as suas tradições. Lá em Domingos Martins, em janeiro de 2020, eu estive lá, visitei uma cervejaria artesanal. O cardápio lá tá escrito em portuguesa e também no alemão. Interessante. A cultura que utiliza, ela não morre. E isso vai passando. Em Guaraná Cruz, você tem grande quantidade de pessoas que são descendentes de italianos. Eles fazem a carretela, fazem desfiles, nonos, mas a linguagem não falam, né? O italiano. Isso se perdeu. Nova, mas e você? Eu não falo. Então, a linguagem, né? Os costumes, as tradições, elas se misturam com a migração e vai gerar, vai agregar. Os migrantes estão indo, né? Esses migrantes estão indo. Por exemplo, a cultura negra, você vê os reflexos dela nos costumes em relação ao Congo, a folia de reis. Aí você também tem reflexo da cultura negra e também por parte dos brancos do catolicismo, né? É o que a gente chama de catolicismo. Aqui, por exemplo, ó, o Congo é o ritmo mais tradicional capixaba, em todo o estado. Ele é santos de devoção e amor e ao mar, né? O Congo, ele são seus santos católicos, mas aqui são da festa do Caboclo Bernardo. Na verdade, o Caboclo Bernardo era índio. Ele foi chamado assim de caboclo, né, de índio com branco, porque na época que ele salvou aquelas pessoas todas, a coroa estava em conflito com os indígenas, né? Muitos historiadores falam sobre isso. E aí, poxa, está em conflito com os indígenas e um índio salva o navio. Opa! Quando ele conhece esse cara, mas vamos chamar ele de caboclo. Mas o Caboclo Bernardo, na verdade, era índio, tá? Enfim, a folia de reis, ela é uma manifestação também ligado aos africanos, tá? E folia de reis com estandarte de santo católico, tá? Comemoração do culto católico do Natal, que trazia para o Brasil ganhou força no século XIX, nas regiões onde a cafeicultura prosperou. A tradição da visitação das casas é feita organizados, muitos dos quais motivados por propósitos sociais e filantrópicos, né? É o que a gente chama de sincretismo, cultura negra africana em sincretismo com o catolicismo, né? O Mica Fubica, né, é uma manifestação cultural linharense, né, o Fubica de regência, mas
faz parte da nossa cultura, né? Da nossa cultura local. E aí, como prática de ensino, eu sugiro que vocês, naquela atividade que passou, que vocês podem árvore genealógica, possam reconhecer miscigenação, para que eles possam reconhecer que na família deles eles têm descendentes de negro, de branco, de europeu, de vários. Eu já fiz essa atividade em 2018/2, não, /1. E /1. E teve que descobrir suas origens, não sabia indígena, europeu, eram ciganos, né? Até hoje é incerto precisamente a origem dos ciganos. Isso é muito legal. Também do ter mais apreço e etnia do outro, porque ele também tem na família. Nós não somos igual a que vivemos em castas, em que uma casta é proibida de se relacionar com a outra. Logo, nós precisamos perceber o povo misturado e que eu sou negra, mas eu tive, de fato, uma avó italiana com um negro que foi descendente de escravo, né? E a minha bisavó, mãe da minha avó, que era descendente de italiano, tem indígena. A avó dela, no caso, até me perdi. Mas eu tenho indígena na minha origem. E é interessante que, por exame de DNA, hoje é possível você saber as suas origens, né? É possível você ver quantos genes você tem de cada etnia. Isso é bom para a pessoa, é claro, quem dera se todos pudessem fazer, né? Mas isso é bom se as pessoas pudessem fazer para elas perceberem quantos genes ela tem no sangue dela dessas 3 etnias. Isso é bem. Aspectos culturais do grupos sociais da sociedade do campo, né? Quem mora na cidade tem um ritmo, no interior tem outro ritmo. A urbanização, ela é um processo, né, que se dá de forma lenta, gradual. Existem cidades do Espírito Santo que predomina pessoas no interior. Há cidades do Espírito Santo que predomina mais pessoas na zona rural, na zona urbana, desculpa, né, na cidade. Isso vai depender muito da economia, do setor econômico. Mais à frente nós vamos estudar o setor primário, secundário e terciário da economia, mas de uma forma resumida para que vocês possam entender. Se a economia da cidade gera em torno da agricultura, da pecuária, logo eu terei mais pessoas morando no interior. Se a cidade é industrializada, se a cidade tem bastante comércio, tem bastante empresas, indústrias, tudo isso atrai as pessoas para morarem na cidade. As pessoas elas vão se localizar onde tem água, emprego e comida. Isso é fato, né? Lá no Rio Nilo existem vários habitantes que moravam ali próximo ao rio por conta da subsistência. Então, onde tem água, eu vou ter pessoas morando ali próximo, né? Questão de facilidade, né? De subsistência. E hoje, o que vai fazer as pessoas estarem próximo ou não é o emprego, não é só a água, né? É onde elas podem chegar. E isso reflete muito na cultura dos lugares. Por exemplo, Linhares é uma cidade urbana, né? A maior parte das pessoas moram na área urbana. E, por exemplo, recentemente, Farias deixou de ser zona rural e passou a ser zona urbana. Isso vai ser levado em consideração pelo número de habitantes por metro quadrado, né? O nome disso. E também o número de casas e o desenvolvimento do local, né?
Então, à medida que a cidade vai inchando, vai crescendo, áreas que eram rurais para urbana, né? Há 10 anos atrás não existia Alphaville, não existia Residencial Rio Doce. Aquilo ali tudo, depois do aviso, era fazenda. Hoje já é bairro, né? Ou se já não isso tem vantagem. Qual a desvantagem? Difícil estar na cidade, o centro não cresceu, mas o centro continua o mesmo. Tem poucas áreas de estacionamento, principalmente porque quem mora no centro da cidade é de comércio e estaciona o seu carro nas ruas, e o estacionamento rotativo para elas não é bom. Logo, isso daí áreas, né? Convívio com assaltos, estupro, latrocínio, homicídio, feminicídio. O aumento da violência em Linhares acaba acontecendo em relação a 2008, por exemplo, ou 2010, o último censo que nós comparamos até então, né? Aumentou o número de pessoas, consequentemente, vai aumentar também a violência. Isso é fato. Cidade, mais habitantes, maior o número de violência. Está ativo, próximo um do outro, esse número, né? Já em cidades pequenininhas de interior, não se tem um número muito grande de violência, né? Viatura de polícia é poucos policiais efetivos, porque não há necessidade. Um alto preço, uma relevante competição por emprego. Então, assim, a vida na zona urbana, em outros lugares, ela é corrida. Parece que 24 horas é pouco para você dar conta de todas aquelas atividades. É diferente do campo, onde as pessoas acordam cedo, almoçam cedo, elas têm tempo para conversar, depois no fim da tarde, vão dormir cedo, parece que a hora não passa, né? Quem já pôde passar um tempo no interior, deles é outro ritmo. É um ritmo menos acelerado. Se eles acordarem 5 horas da manhã trabalhar, eles vão. Não tem nada para impedir. Linhares, dependendo da hora que você acordar para você ir trabalhar, você não vai. Porque já tem trânsito em certos lugares. Existem cidades, igual passou há pouco tempo na TV, no noticiário, pessoas que precisavam percorrer 8 quilômetros, não é muito para chegar no trabalho, mas já tinha 2 horas que estava ali esperando por conta de uma blitz ou uma paralisação, uma manifestação. A fila de carros é gigantesca. Então, isso são problemas das grandes cidades. Cidades que têm que criar ali um padrão de placas, por exemplo, um rodízio de placas, né? O grandes centros, por exemplo, São Paulo. Hoje só placas tal e tal podem circular, placas tal número não podem. É uma forma que o governo vê de botar menos habitantes na rua, né? Então, isso são os contratempos da vida na cidade. Já no interior, a cultura é diferente, os costumes são diferentes, o ritmo é diferente. E é isso que a gente precisa de passar para os alunos, né? Por exemplo, o campo retrata uma diversidade sociocultural que se dá a partir dos sujeitos que lá habitam. Salariados, rurais, temporários. Então, assim, vocês têm imigração? Tem, né? Pessoas que saem da Bahia, por exemplo, para vir para cá apanhar o café, na região de São Rafael, na região de Aracruz, poceiros, meeiros, arrendatários, acampados, assentados. Porém, é menos quando comparado aos grandes centros, né? Justiça sofrida dos povos do campo. Desigualdades econômicas, sociais, escolares, por exemplo, escolares. Arroio quem diz isso. Escolas de interior, as escolinhas rurais, elas estão sendo destruídas pelo governo.
porque para ele é mais viável, né? Aqui, ó, viável, né? É mais viável economicamente pegar essas crianças e levarem para a cidade estudar, do que deixar a escolinha rural funcionar. E isso é uma perca para os habitantes dali, porque eles deixam de ter contato com a sua própria cultura, de aprender no seu ritmo, de ter projetos voltados para as suas vivências, para as suas necessidades, né? Essas escolas rurais, elas estão entrando em extinção, né? E isso é ruim. Para trabalhar o espaço geográfico com o aluno, é preciso iniciar do local onde ele está inserido, da escola e da casa, para depois localizá-lo no mundo. Então, aqui nós vamos começar a parte de localização, tá? Já temos 35 minutos de videoaula. Eu vou encerrar por aqui e nós voltaremos numa próxima videoaula falando sobre o local do sujeito, tá? Vamos continuar daqui. Um beijo, fica com Deus e até mais.